Olá, boa noite. Bem-vindos. A Procuradoria-Geral da República confirmou hoje que foi aberto um processo-crime contra o antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente. No processo, Manuel Vicente é acusado de crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documento, no quadro da Operação FIS. A Procuradoria-Geral da República confirmou a abertura do processo-crime contra o ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente. A informação confirmada pelo Diretor Nacional de Investigação e Ação Penal da PGR surge num momento em que prossegue a instrução preparatória para a recolha de provas para formalizar a posição. Manuel Vicente responde pelos crimes de corrupção ativa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, no quadro da Operação FIS. Nesta última, o ex-vice-presidente angolano está acusado de corrupção ao ex-procurador português Orlando Figueira, com um pagamento de 760 mil euros, para que este arquivasse 2 inquéritos, um dos quais envolve a empresa Portmil, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril em 2008. O ex-procurador português foi condenado a pena de prisão de 6 anos e 8 meses em 2018. Recentemente, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, adiantou que continuam a trabalhar no caso do ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, cujas imunidades foram levantadas. Nós estamos a trabalhar nesses processos, uma vez que as imunidades já foram levantadas por ter expirado o prazo concedido pela lei e, portanto, agora estamos a trabalhar neles e vamos ver dentro de quanto tempo conseguiremos ou não concluí-los. É o seguinte, a Presidência da República, nesse momento, conseguiu despertar na população que tem alguém que pode defender os seus direitos, os seus interesses. Não só em relação à população, mesmo em relação às instituições e órgãos do Estado. Desde 2022, que as autoridades angolanas assumiram estar a trabalhar num caso contra o antigo presidente da petrolífera estatal Sonangol e ex-vice-presidente angolano, que gozou de imunidades legais para os titulares de cargos públicos durante 5 anos. Edição da segunda-feira do Girassol Jornal. Outros destaques: epidemia de cólera, prevenção e estratégias na senda do alerta de nível 2. Angola procura proteger-se ao máximo. Veja também hospitais em Luanda, o atendimento no fim de semana. Casos de malária e ferimentos por acidentes de aviação voltam a dominar as estatísticas. Energia elétrica, detalhes sobre a avaria técnica que deixou bairros às escuras em Luanda. Prevenção e combate à criminalidade. A Polícia Nacional apresentou hoje novos detidos. Escola Especial Luambo, a estrutura não resistiu ao impacto da chuva e cedeu, está agora sem condições de continuar a prestar o seu serviço. Cimeira Itália-África, expectativas e desenvolvimentos sobre a participação de Angola no evento. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. No topo da atualidade está também hoje o julgamento do antigo embaixador de Angola na Etiópia, que foi retomado hoje depois da interrupção em dezembro passado. Arcanjo do Nascimento é ouvido no Tribunal Supremo por crimes de peculato, corrupção passiva e também branqueamento de capitais.
Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido Arcanjo Maria do Nascimento, que a data dos factos exercia a função de embaixador de Angola na Etiópia, terá recebido em 2014, nas contas da embaixada através do Ministério das Finanças, um montante de 24,6 milhões de dólares para a construção de 3 edifícios em Addis Abeba. Para a descoberta da verdade material, o juiz relator João Fuantone ouviu 3 declarantes, dos quais 2 angolanos, um que a data dos factos exercia a função de secretário-geral do Mirex e também um técnico do Ministério das Obras Públicas à data dos factos, que disseram que até ao momento as obras ainda não terminaram. A declarante de nacionalidade etíope, proprietária da empresa Nibras Prestações de Serviços, afirmou via Zoom ter recebido apenas 2 milhões e 500 mil dólares para a compra de um apartamento no Dubai e materiais de construção para a Embaixada de Angola, que a defesa alega não beliscar o posicionamento do seu constituinte. Uma empreiteira que diz que depois do Estado angolano lhe ter pago, alguém solicitou de volta os valores e esses valores foram para a conta do embaixador. O que ela veio dizer é que isso não corresponde à verdade. E se não corresponde à verdade é porque começam a cair muitos pilares deste processo. O senhor embaixador disse hoje, o senhor embaixador Agostinho, o que disse hoje, já o embaixador Arcanjo tinha dito, né, que ele se sentiu mais ou menos beliscado e até sentiu-se um pouco constrangido pelo facto de ter uma empreiteira que está a conversar diretamente com o Ministério e o Ministério não conversa com ele. Né? No fundo, ele manifestou isso e todas as suas manifestações estão escritas. Né? E nesta perspectiva também combina e casa, não belisca nada, não belisca a relação. Ela própria veio dizer porque é que o dinheiro foi para a sua conta e qual foi o destino que ela deu. E se virmos isto, o dinheiro foi para a sua conta e o destino que deu em nada tem que ver com o embaixador Arcanjo. O advogado do arguido disse não ser verdade que o seu cliente se tenha apropriado de forma ilegal de mais de 5 milhões de dólares que se destinava à compra de materiais de construção. A empreitada do Estado angolano na República da Etiópia foi sempre para a construção de 3 imóveis. Um edifício da embaixada, uma residência do embaixador e uma residência protocolar. Se ele fizesse parte dessa comissão, não pagaria indemnização porque o Estado angolano é que ficou prejudicado. Queremos efetivamente que seja feita a justiça. A sessão de julgamento do processo número 18/20, em que é participante o Ministério Público e o arguido Arcanjo Maria do Nascimento, antigo embaixador de Angola na Etiópia, continua com a fase de produção de provas no dia 26 de fevereiro. E a Procuradoria-Geral da República quer ver reforçadas as ações de investigação financeira na sequência da prevenção dos crimes de branqueamento de capitais. A instituição aposta, por isso, na capacitação de quadros. Um ciclo de formação de magistrados do Ministério Público teve início hoje aqui em Luanda. Essa formação, com a duração de 3 dias, reúne 36 magistrados do Ministério Público, representando as 18 províncias de Angola, formados com o objetivo de se criar uma Bolsa Nacional de Formadores competentes em técnicas de branqueamento de capitais e recuperação de ativos. Temos alguns casos de branqueamento de capitais e tem sido combatido. Por um lado, tem-se dado formações como esta aos magistrados, bem como também se tem estado a instaurar processos crimes para precisamente combater este fenómeno. Haveram 2 procuradores que fazem o total de 36 magistrados do Ministério Público. Portanto, está-se a realizar em Luanda. De acordo com o Procurador-Geral Adjunto da República, o workshop simboliza o compromisso em fortalecer as capacidades dos magistrados angolanos neste domínio importante. É especialista em direito penal, em branqueamento de capitais ou combate ao branqueamento de capitais é que vão dar esta formação. Muitos deles são nacionais, são angolanos, que tiveram formação com a ProReat, formação de formadores, para, portanto, replicarem também esta formação aqui hoje e nos próximos 2 dias. Os membros do Conselho Superior da Magistratura acreditam que a formação vai contribuir para a maior eficácia do trabalho dos magistrados. Com os processos, e estamos aqui nesta formação ligada a magistrados que estão diretamente vinculados aos SICs, é precisamente para testemunhar aquilo que nós, enquanto órgão de gestão dos magistrados,
temos defendido que é a necessidade de capacitação permanente dos procuradores, de forma que eles possam desempenhar as suas funções, o seu papel, com a maior destreza possível. Este workshop conta com várias sessões de formação que estão a ser ministradas por técnicos nacionais previamente capacitados no âmbito do projeto de apoio ao fortalecimento do Sistema Nacional de Confiscos de Ativos de Angola, PROREAT. O cenário que temos aqui no país neste momento é um cenário de entendimento da matéria, visto que tem estado a decorrer no âmbito daquilo que é a parceria existente entre os escritores das Nações Unidas contra drogas e crime e as instituições do Estado. Tem havido, portanto, formações a todos os níveis das instituições do Estado, para que, portanto, cada um no seu setor possa entender, portanto, o conceito do branqueamento de capitais e como combater essa tipicidade. E falamos de saúde a seguir. Angola reforça as estratégias de prevenção contra a epidemia de cólera. Mesmo sem nenhum caso confirmado da doença, o país está em nível 2 de alerta máximo de prevenção e tem os esforços também centrados nas negociações com vista a uma possível aquisição de vacinas de combate à cólera. A capacidade de produção da vacina contra a cólera, administrada a partir dos 2 anos por via oral, com uma eficácia de 85%, ainda está abaixo do nível desejado, apesar dos esforços dos Estados-membros da SADC para travar a sua proliferação, segundo a diretora regional da OMS, durante a reunião emergencial dos ministros da Saúde da região. A OMS, incluindo o seu diretor-geral, tem tido contactos com países que fabricam vacinas, reuniões bilaterais e multilaterais, conferências de imprensa, dias científicos para a vacina da cólera, apoiar os países para elaborar os seus planos de vacinação e muito mais. Infelizmente, esta iniciativa ainda não produziu os resultados esperados. Neste contexto de falta grave de vacinas, apelamos aos parceiros para juntarem forças e garantir que todos os indivíduos tenham acesso a esta ferramenta que salva vidas. E o diretor-geral dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças avançou que nos próximos tempos a região vai receber mais vacinas. Entretanto, o dirigente lamentou o facto de algumas empresas se terem negado a produzir para o continente. Há 3 empresas no mundo que fabricam vacinas, que têm pré-qualificação da OMS. Destas 3 empresas, nenhuma garantiu vacinas a nós. Devo agradecer à Gavi. Tivemos conversas com a Gavi e foi dito que com a decisão apropriada da União Africana, do CDC África e da SADC, podemos conseguir, nos próximos meses, algumas quantidades de vacinas para estes países. Mas não é suficiente, colegas. Caseia chamou a atenção para o esforço conjunto no financiamento de uma empresa de fabrico de vacinas e, com isso, o continente ganhar autonomia na produção. Temos uma empresa na África do Sul, Biovac. Telefonamos para a Biovac. Estão apenas na fase 1 de ensaios clínicos da vacina da cólera. Precisam de 15 milhões de dólares para passar à fase 2. O CDC África comprometeu-se a procurar pelos 15 milhões para entregar a esta empresa sul-africana. Porque queremos ganhar a independência de fabricar em África. Não podemos depender de outros. Portanto, não temos vacinas porque não temos fabricante em África. É necessário, nos próximos 2 anos, que a Biovac comece a fornecer a vacina da cólera aos países africanos. Tradução das palavras do diretor-geral dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças durante a reunião dos ministros da Saúde da SADC, orientada pela ministra da Saúde de Angola, na qualidade de presidente do Comitê dos Ministros da Saúde da SADC, Silvia Lutucuta. E Angola considera a propagação da cólera nos países com mais casos confirmados até o momento
como um atentado ao plano de desenvolvimento. O país defende por isso mesmo o reforço da vigilância nas fronteiras e aposta nos serviços de manutenção da saúde pública. Dos mais de 200 mil casos de cólera confirmados na região, cerca de 2.500 foram a óbito. O quadro preocupa os Estados-membros que procuram por melhores estratégias com vista a travar a propagação da epidemia. Na sede da diplomacia angolana, o embaixador, ministro das Relações Exteriores, na qualidade de presidente em exercício do Conselho de Ministros da SADC, Tete António, avançou que a epidemia afetou o desenvolvimento dos 5 países com casos confirmados. Os países assolados por esta doença tiveram que reafetar quer os recursos financeiros, quer humanos, tão necessários para o desenvolvimento, para o setor de saúde, deixando assim os demais setores decisivos com parcos recursos. O chefe da diplomacia angolana disse ainda que as fronteiras são a porta de propagação da doença, sendo por isso importante o investimento em infraestruturas sanitárias. A circulação de pessoas, bens e serviços através das fronteiras cria um ambiente no qual a cólera pode propagar-se facilmente, afetando não só um país, mas toda a região da SADC. A nossa região precisa de dar prioridade aos investimentos em infraestruturas sanitárias, à prevenção e à promoção da saúde para que possamos criar comunidades mais saudáveis, desbloquear o potencial humano e reafetar recursos para o desenvolvimento sustentável. No fim da sessão extraordinária do Conselho de Ministros da SADC, Silvia Lutucuta, presidente do Comitê dos Ministros da Saúde da região, adiantou que a estratégia passa por mobilizar recursos com vista à promoção de saúde nas comunidades. Trabalhamos na estratégia regional do combate à cólera e, por outro lado, também estamos a trabalhar no sentido de, através dos parceiros das Nações Unidas, parceiros bilaterais do CDC África, trabalhar no sentido de mobilizarmos recursos, por um lado, para fazermos o diagnóstico precoce e tratamento dos doentes, onde aplicável, mas fundamentalmente para a promoção de saúde com base comunitária. Temos de trabalhar mais a nível das comunidades e continuarmos a mobilizar vacinas para os países afetados e não afetados em risco, como é o caso de Angola. As ações do encontro vão auxiliar os chefes de Estado e de Governo a tomar decisões com vista a avançar para a erradicação da cólera até 2030. E ainda sobre a cólera, voltamos hoje a ouvir a população sobre os cuidados a ter em conta. Procuramos também apurar o nível de informação sobre a doença. E, em alguns casos, foi notória a falta de conhecimentos gerais sobre o que é a cólera, como ela se manifesta e o seu grau de perigosidade. As autoridades sanitárias do país reforçaram o alerta máximo de prevenção epidemiológica face ao surto de cólera que afeta a vizinha República Democrática do Congo desde 2023. A população demonstra estar atenta à situação e realça os cuidados a ter para não contrair a doença. Se proteger quando o balde de água está fechado, encontrarem mosquito, mosca, deitem a água e ferverem a água. A cólera falaram que tratar bem, meter bem a água que mesmo aqui falaram a água, que ferver a água, cada cólica, e também para não deixar comida assim por causa do que está a passar. A preocupação dos populares está relacionada também com a pouca qualidade da água que sai nas torneiras de casa. Eu própria mesmo sei conforme estou doente. Se vou em casa buscar os papéis sempre que a pessoa venha marcar a consulta, não é de acordo a pessoa que assim vim marcar a consulta. Me expliquei o que eu estou a me sentir. Na triagem não tem aparelho. Entretanto, a diretora clínica do Centro de Saúde de Referência de Viana, Ruth Gomes, disse que a instituição redobrou as medidas de vigilância para travar eventuais casos de cólera na zona. Sendo vizinhos da República Democrática do Congo, estamos suscetíveis, né, a ter casos aqui dentro do nosso país. Então, redobramos as medidas de vigilância, os cuidados com a água, né, a água para beber.
E os alimentos, é importante que as pessoas lavem as mãos, é importante que as pessoas desinfetem a água ou fervam a água para o devido consumo. Quanto à unidade sanitária, nós temos que estar vigilantes. Todo caso suspeito deve ser notificado, devidamente comunicado à Direção Municipal de Saúde e, por sua vez, começar as medidas já aqui na unidade, que é para depois o devido encaminhamento. O rápido aumento de casos de cólera nos países vizinhos da RDC e Zâmbia exigiu da parte do Executivo angolano a criação de uma comissão interministerial para se definir estratégias com vista a dar resposta eficiente a um eventual surgimento de cólera no país. E agora o movimento em alguns hospitais de Luanda. Olhamos para alguns dos casos que mais agitaram os bancos de urgências. Na lista de atendimento, o destaque recai para a malária, que voltou a dominar as estatísticas, e também os ferimentos por acidentes de viação. Entre as ocorrências que dominaram os hospitais e centros de referência de saúde de Luanda, a malária foi mais uma vez o principal motivo de internamento. A média diária de ocorrências no Hospital Municipal do Kazenga, por exemplo, foi de 500 pacientes só neste fim de semana. Infelizmente tivemos um caso de morte de uma criança de 5 anos, proveniente de um centro de saúde, com uma malária multiorgânica. A patologia mais frequente cá no hospital tem sido a malária, os números, tanto as consultas externas como em relação ao internamento. A malária continua a liderar, temos muitos casos de malária e é a primeira causa também de internamento na nossa unidade, e também as complicações da malária, a primeira causa de transferências. Então é preciso que as pessoas façam incineração do lixo, ou então enterrar o lixo. As pessoas evitem ter águas paradas dentro de casa. Nós, as mulheres, temos o hábito de ter vasos, e ali naquele local, naquelas águas, pode ser uma fonte para a replicação do mosquito. Os acidentes de viação, considerada como a segunda maior causa de morte no país depois da malária, também estiveram em destaque pela negativa. Tivemos 3 transferências, duas para o Hospital Josina Machel, com traumatismo crânioencefálico por acidente de viação. Temos tido um grande número de casos de acidente de viação, de traumatismos por agressão física e outros tipos de traumatismos, como acidentes pessoais. Alguns pacientes que procuram pelos serviços médicos do Hospital Municipal do Kazenga, vulgo SOMAG, destacam a humanização dos profissionais, que foi determinante para a recuperação da malária. Eu estava cá internada no sábado, mas fiz a medicação, graças a Deus correu tudo bem. E dia de hoje vim fazer o controle. Só espero que tudo seja como foram me atenderam desde o primeiro dia. E é de agradecer, porque desde o momento que eu vi aqui sempre me atenderam bem. Eu vim aqui com a minha bebê ontem bem mal. Como a doutora me viu aqui fora, bem mal com a bebê, não estava conseguindo se meter de pé, me atenderam rápido. Me meteram aí, apanhei 2 balões de soro. A criança, essas horas, me deram tá boa. Só o ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde, Angola diagnosticou mais de 12 milhões de casos de malária e deste número, cerca de 6 mil acabaram por morrer. À frente, está restabelecida a distribuição de energia elétrica nos bairros afetados pela avaria técnica de um cabo de alta tensão. Nesta altura, a energia elétrica não voltou ainda para todas as partes dos bairros Palanca 1 e Terra Nova. Ainda está a desdobrar-se na resolução do problema. A falta de luz elétrica em zonas como Palanca, Rangel, Terra Nova e partes do bairro Popular tem causado vários constrangimentos aos moradores. A comida estraga mais cedo e o calor dá o ar da sua graça. Privados da luz elétrica há mais de 2 dias, os moradores da Terra Nova, por exemplo, foram surpreendidos à noite. O jogo da seleção nacional foi visto de forma improvisada. Estamos sem energia a partir da noite de sexta-feira, lá para 22 horas. Até hoje, segunda-feira, ainda não temos energia. Razões ninguém sabe, porque ainda não comunica, não diz nada e por que não há energia.
A juventude do Bairro Popular, a juventude do Palanca, a juventude da Terra Nova tiveram que deslocar na cidade. Eu, pelo menos, também fui até as bombas do Petro. Lá o gerador estava a funcionar, onde eu consegui assistir o jogo. Este comerciante, que prefere manter anonimato, perdeu parte do seu investimento por falta de energia, um valor igual a 160 mil kwanzas. Mas esta não é uma situação isolada. Estes 3 dias que eu estou sem energia, já tive um preço de quase 160 mil kwanzas, porque já não estou a vender há 3 dias. Tem sempre acontecido. Esta semana passada já ficamos um dia inteiro sem energia, porque a rua rompeu o cabo. Isso está dificultando muito, porque tem alguns negociantes aqui deste lado do Palancão que dependem mesmo da energia. Então, o facto de não haver a luz é que está dificultando o negócio deles e também a nós, porque tem quem vende fresco, tem cantina, as coisas têm que estar frescas. Então, quando vamos para reclamar aí na ED, não nos dá uma resposta exata. Em algumas zonas, como o bairro Vila Alice e o bairro Popular, a energia elétrica já foi reposta. No Palanca e noutras localidades, a população continua sem luz elétrica. Estamos há 4 dias sem energia, praticamente estamos a sofrer. Praticamente, quando a gente pega uma comida, leva a comida da minha tia, fortemente para aqui, para casa, para cozinhar. Então, esse é muito trabalho para nós. Não estamos conseguindo viver essa energia. A ENDE justifica a falta de energia elétrica nestes bairros com a avaria de um cabo de alta tensão que deixou parte da cidade de Luanda sem eletricidade. A equipa técnica da ENDE continua a trabalhar de forma afincada aqui nos pontos nos congolenses, onde foi detectada a avaria de alta tensão. Portanto, esta mesma avaria está a privar do fornecimento de energia elétrica os bairros Nelito Soares, Rangel, Terra Nova, partes do bairro Popular, Palanca, Casquel, Calemba e Vila Alice. Portanto, a ENDE lamenta o sucedido e garante tudo fazer no sentido de resolver esta avaria o mais breve possível e restabelecer o normal fornecimento de energia elétrica às famílias afetadas. E agora, resultados na senda do combate à criminalidade. A Cristovina Bunga esteve hoje a acompanhar a apresentação de vários detidos pela Polícia Nacional e traz mais detalhes. Mais de 100 cidadãos com idades compreendidas entre os 16 e os 43 anos de idade foram detidos durante a Operação Barómetro, realizada de 26 a 28 deste mês. A maior ocorrência das detenções foi registrada no município de Luanda, como explica o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Gobel. Aqui o destaque vai para 3 armas só ao nível do município de Luanda. Foram recuperadas no interior de um estabelecimento comercial, no caso um armazém, no território operacional da Esquadra da Lixeira, isso no distrito urbano do Sambizanga. 7 motorizadas também foram recuperadas, utilizadas como meio de abordagem e fuga de desmeliantes. 3 viaturas, sendo 2 recuperadas, uma apreendida por contrabando de combustível, 6 TVs plasmas, 2 monitores de computador de mesa, uma máquina de contar valores, dinheiro no caso, uma mesa misturadora, e 2 pneus de viaturas que foram subtraídos de forma fraudulenta. Durante estas ações, também foi desmantelado um grupo composto por 4 elementos que se dedicava a roubos de viaturas. Este mandante tinha como suporte indivíduos a bordo motorizadas que iam para a cidade. Ali onde eles notavam uma viatura IAS que estivesse em condições, não é? Eles agiam, contactavam o mandante e depois agiam em conformidade para retirar a viatura. E o objetivo era levar sempre para um lugar onde eles desmanchavam a viatura para poder então comercializar tanto as peças sobressalentes. Faz muita falta para mim e para minha família, porque era um meio que ajudava na deslocação, vice-versa, em termos de levar alguém para o hospital, etc. Era um meio muito importante, que eu peço que as autoridades velam por isso e peçam que pela família desses indivíduos que roubaram o meio, que façam a devolução. As detenções e apreensões abrangeram ainda nos municípios de Viana e Cacoaco. Barras de aço que foram também apreendidas no âmbito de uma operação direcionada também nos caminhos de ferro no interior do Porto de Luanda.
Portanto, os tracejados, que são as barras que ficam ali para apoiar a linha férrea, portanto, também tem sido fruto apetecível, muita procura desses meninos e amigos do alheio, no sentido de depois levarem para as casas de pesagem. No capítulo das apreensões, dizer que foram apreendidas 10 armas de fogo, do tipo e calibre diversos, bem como 19 armas brancas, sendo 11 katanas e 8 facas. Foram também apreendidas 5 viaturas, 120 motociclos, 1,30 kg de estupefaciente vulgo cannabis sativa liamba, 6 botijas de gás butano, 11 telemóveis e 4 plasmas. O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Gobel, adiantou que nesta quarta-feira serão apresentadas 4 associações de criminosos do bairro Mundial que decidiram abandonar o mundo do crime. Contagem regressiva para a entrada em vigor da nova Lei Geral do Trabalho. O diploma legal começa a vigorar já no próximo mês. E hoje a classe jornalística foi informada sobre as mudanças e vantagens em relação à lei atual. O diploma traz como novidade o contrato de trabalho por tempo indeterminado como regra. Hoje temos o contrato de trabalho por tempo indeterminado como regra e o determinado como exceção. Portanto, hoje, diferente do que estabelece a Lei Geral do Trabalho de 2015, em que as partes, no âmbito da autonomia de vontade, podem decidir se o contrato será por tempo determinado ou indeterminado, a Lei Geral do Trabalho de 2023 entende que as partes, por não estarem em pé de igualdade, não têm esse poder. O contrato deve obrigatoriamente ser por tempo indeterminado e só nas situações determinadas pelo legislador é que poderá ser por tempo determinado. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social juntou na sua sede jornalistas de vários órgãos de comunicação social para abordarem sobre as principais mudanças na Lei Geral do Trabalho, número 12/23 de dezembro. O contrato por tempo indeterminado oferece maior estabilidade do emprego. Eu não tenho a preocupação de que amanhã o empregador vai acordar e vai me colocar na rua. Portanto, se a Lei Geral do Trabalho estabelece de facto a relação, o vínculo, a preocupação do Estado é para que esses vínculos sejam duradouros o máximo que puder, respeitando obviamente o interesse das partes, mas que o trabalhador não esteja inseguro. E foi isso que aconteceu. Falamos da questão das compensações também. Havia uma diferença no tipo de compensações em função da dimensão da empresa. Pequena, grande e média, por exemplo. Cada uma delas compensava de forma diferente quando, por exemplo, despedisse de forma improcedente ou de forma nula. Por exemplo, quando o contrato fosse considerado nulo ou improcedente, pagava de forma diferente, indemnizava, compensava de forma diferente. A nova Lei Geral do Trabalho diz que não, todas elas são empresas, todos os trabalhadores são, portanto tem que ser indemnizado nos mesmos termos. O documento salvaguarda a situação dos trabalhadores que deixarem de ter possibilidades de prestar atividade com remuneração através da proteção social obrigatória. Fizemos também um esforço para sistematizar e trazer para a Lei Geral do Trabalho contratos especiais que ou não existiam ou estavam regulados de forma avulsa. Estamos aqui a falar do teletrabalho, que se impôs com muito mais acuidade nesses últimos anos, sobretudo com a Covid. Estamos a falar do contrato de trabalho desportivo, que hoje tem nuances muito próprias e está cada vez mais presente a nível da nossa sociedade. Tiveram de vir aqui, estamos a falar do próprio contrato de comissão de serviço para cautelar essas questões que acabamos aqui de referir, da nomeação de gerentes, de administradores, de secretários, de diretores, para exercer cargos de direção e chefia, mais do que o despacho. Viemos celebrar aqui o contrato especial de comissão de serviço com as especificidades que se impunham. O pai tem o direito também de substituir a mãe do filho recém-nascido no gozo da licença paternal em casos de incapacidade física, psíquica ou morte, obtendo os mesmos direitos da cônjuge, incluindo o subsídio. A nova Lei Geral do Trabalho entra em vigor a partir de março de 2024. E a questão do valor ideal para o salário mínimo nacional continua a alimentar reações e não deixa de ser um dos grandes desafios para o Executivo neste ano de 2024. Temos sobre o assunto momentos de breve conversa com o economista Daniel Sapateiro, que já aqui está. Daniel, boa noite, bem-vindo outra vez. Boa noite, muito obrigado, Luquina, também aos telespectadores, por estar aqui novamente na antena convosco.
Olhando para a nossa realidade socioeconómica, qual seria o salário ideal? Não há assim uma resposta óbvia, até porque nós temos 4 salários mínimos para diferentes áreas. Para a agricultura de 32 mil kwanzas, falando assim números redondos, transportes, serviços, indústria transformadora 40 mil kwanzas, comércio e indústria extrativa 48 mil kwanzas e, por fim, para a administração pública ou função pública, que estamos a falar de 67 mil kwanzas. Todos desajustados à nossa realidade atual. Desajustados por a questão da inflação. Nós não podemos nos comparar ou indexar os salários mínimos ou os médios em moeda estrangeira. Normalmente as pessoas fazem indexação ao dólar, mas temos que fazer por via daquilo que nós perdemos de poder de compra. E aqui este assunto vem por conta também de um conjunto de sindicatos, portanto aqui organizações que defendem os interesses dos trabalhadores, aliás somos todos nós, a dizer que para haver aqui um acordo de concertação social entre o Estado e estas associações sindicais, que o salário mínimo ideal seria 250 mil kwanzas. 250 mil kwanzas que está muito acima de qualquer um dos 4 valores que eu mencionei. E porquê que parece-me a mim, e eu já disse isto noutra antena, que é irrealista estes 250 mil kwanzas. É desejado, mas é irrealista. Porquê? Porque nós temos que produzir riqueza. Nós temos vindo a criar riqueza muito, muito baixa, quando nós temos um produto interno bruto positivo. E por via disso, se não há produção de riqueza, não há como a distribuir. Nós temos que aumentar a produtividade para que consigamos, não só o Estado, mas também os patrões privados, aumentarem os salários. E nessa vertente, há aqui um indicador que nós poderíamos dizer assim, bom, esse seria o salário mínimo que poderia ser ajustado aos 4 setores. Aos 4 setores, mais do que uns do que outros, mas vamos falar aqui... Fosse único, não é? O indicador do IRT. O IRT, que tem uma isenção até 100 mil kwanzas, seria, a meu ver, aquele salário mínimo que se poderia ajustar para as diferentes áreas. Agora, eu vou deixar aqui um conselho, tanto para o Ministério me apetece, como também para os sindicatos, é fazer um acordo, e fazer um acordo plurianual, ou seja, fazermos aqui uma calendarização que em 2024 vamos aumentar o salário mínimo em 5%, 10%, 15%, o que for, em 2025, 2026, 2027. E com isto o que é que se consegue? Consegue-se fazer aqui um acordo em que, ao longo destes anos, já sabemos de antemão quais são os aumentos dos salários mínimos e que, por isso, correspondência também com a inflação, porque nós temos que ter em atenção 2 coisas. Para aumentar os salários, nós temos que aumentar a produtividade e ela tem que ser positiva. E, segundo, ela tem que ser, no mínimo, igual à inflação, sendo que desejável seja acima da inflação para haver aqui a cobertura do poder de compra que se tem perdido nestes anos todos. Vamos olhar novamente, porque passaste muito rápido, que é a necessidade de gerarmos produtividade para assim termos renda e aumentar o salário. O que é isto? É produtividade para as nossas pessoas lá em casa. Produtividade é aquilo que nós fazemos nas 8 horas de trabalho, que é quantas peças eu vendo, quantas peças eu consigo fazer. Vamos pensar assim num mecânico. Quantos carros eu consigo arranjar por dia? Uma costureira ou um costureiro, quantas peças consegue arranjar de roupa que lhe foram deixadas pelos seus clientes? E assim sucessivamente. Quanto mais eu produzir, mais riqueza eu produzo. E isto impacta aqui naquilo que muitas das vezes nós temos muitas razões para não produzir, seja o WhatsApp, seja a conversa, seja o café, seja a casa de banho, seja chegarmos atrasados, sejam os óbitos. E isto nós temos que combater partindo de nós mesmos. É que nós somos a solução para um crescimento próprios problemas do PIB. E, portanto, se havendo um PIB positivo e uma boa distribuição, obviamente que nós poderemos aqui ambicionar e até aqui acordar entre os sindicatos e o MAPTES, aumentos de salários já calendarizados ao longo dos próximos anos. Isso seria ideal para aqui também os agentes económicos que possam saber quanto é que vão ter que criar riqueza para fazer face a esses aumentos já programados. Este é um tema que com certeza merece um especial. Exatamente, com slides, com gráficos e com isto. Naturalmente nós vamos querer contar contigo quando isso for possível. Claro que sim. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. E a assistência no quadro do Quenda, nós seguimos agora para o município dos Gambos, na província da Huila, onde as autoridades pensam em ampliar o número de famílias beneficiárias. Atualmente estão cadastrados 16 mil agregados familiares.
As transferências sociais monetárias no âmbito do programa Cuenda já beneficiaram mais de 16 mil famílias do município dos Gambos, na Huila. Os beneficiários utilizaram os valores para a compra de bens alimentares, sementes, gado e para pequenos negócios. O programa Cuenda ajudou muito. Eu trabalho com 5 homens, que eu trabalho com eles. Eu faço cama, faço cadeira, faço mesa, faço caixões, vários tipos de coisas que eu faço. Eu já fazia, mas não tinha uma melhor oportunidade. Mas com o programa Cuenda, já estou mais ou menos a desenvolver. Com esse apoio, as coisas tornaram-se mais fáceis porque ganhamos materiais elétricos que facilitaram mais o trabalho. Agora não temos um trabalho muito esforçado. Quando é um projeto muito fixe e estamos a abastecer bastante cá no município. Comprei 2 cabritos, agora que está já numa produção num total de 4, que na primeira fase beneficiou-se de 51 mil e nesta segunda fase 66 mil. Agradeço nesse apoio que foi dado pelo Cuenda e gostaria que continuasse esses apoios para eu avançar mais no desenvolvimento daquilo que é sustentável da minha família. Esse dinheiro fizemos investir da barraca, construir. Mesmo tempo esse dinheiro que recebemos dessa vez, sempre compramos cimento para investir a barraca. Vendo comida e gasosa. O dinheiro do Cuenda nos ajudou mesmo muito. Eu agradeci muito. O dinheiro do Cuenda só compramos mesmo maçango. Temos afetado aqui com a seca, a fome e tudo. Ajudou mesmo, ajuda mesmo todos. Também alimentar, um bocadinho só também. Esse é o nosso alimento só mesmo. Esse apoio do Cuenda que nos deu, nós agradecemos, graças a Deus. Nos ajudou um bocado e que nós estamos a consumir esse pouco dinheiro. Deu para comprar cimento. Cimento compramos, mas metemos no chão. O administrador municipal dos Gambos disse que as transferências sociais monetárias contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população local. A avaliação que nós fizemos é bastante positiva, porque nas 3 prestações que nós tivemos, estamos numa ordem de mais de 94% de execução, em termos de benefício a todos aqueles que foram inscritos na primeira fase. Estamos numa ordem de 16.820 beneficiados. Isto para nós satisfaz, tendo em conta as características do nosso município, que é um município da fome e da seca, e o Cuenda veio mesmo para mitigar, de facto, as dificuldades que as nossas populações têm estado a viver ao nível do município dos Gambos. Regresso das notícias na segunda parte do Girassol Jornal. Roma é desde domingo palco da Cimeira Itália-África, o encontro que conta com a participação de Angola junta vários chefes de Estado. E debate o desafio de lançar um novo caminho para garantir que a África deixe de ser um espaço de exploração, de insegurança e de migração em massa. O nosso país é representado por uma delegação que é liderada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica. O desafio de lançar um novo caminho para garantir que a África deixe de ser um espaço de exploração, insegurança e imigração em massa e torna-se num espaço de oportunidades econômicas que sirvam os seus habitantes e funcione também como um mercado fértil para a economia global é um dos objetivos da Cimeira Itália-África, que teve início no domingo e termina hoje em Roma, Itália, com a presença de vários chefes de Estado e de governo. A Itália pretende alcançar este objetivo através da implementação de um plano estratégico denominado Plano Mattei, em homenagem ao fundador da petrolífera Eni, Enrico Mattei. O plano, com duração de 4 anos e podendo ser atualizado durante a sua vigência, custará 2,8 milhões de euros a partir do ano de 2024 e será cofinanciado por vários países. O Plano Mattei tem como áreas de ação a cooperação para o desenvolvimento, passando pela promoção de exportações e investimentos, educação e formação profissional, investigação e inovação, saúde, agricultura e segurança alimentar, o abastecimento e exploração sustentável dos recursos naturais,
incluindo a água e a energia, a proteção ambiental e a luta contra as mudanças climáticas. Angola é um país que vive os mesmos desafios que a larga maioria dos países africanos em termos de segurança alimentar e, para o efeito, tem procurado canalizar recursos para apoiar as famílias, particularmente as mais vulneráveis, aumentando via agricultura os níveis de inclusão social. Ao mesmo tempo, temos um conjunto de iniciativas que visam aumentar a capacidade da agricultura comercial. Angola é um país com terras aráveis, com água, com gente jovem para trabalhar. Por isso, a senhora Primeira-Ministra, uma vez mais agradecemos o convite e ansiosos estamos para, no plano prático, podemos encontrar oportunidades de, em conjunto, desenvolvermos o potencial que o país oferece. O plano foi anunciado como um dos pontos mais importantes do programa do governo, capaz de eliminar as causas que levam os migrantes a abandonar as suas terras, as suas raízes culturais, a sua família, à procura de uma vida melhor na Europa. Angola participa no encontro com uma delegação chefiada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, em representação do Presidente da República, João Lourenço. E a Administração-Geral Tributária continua a acolher contribuições para o enriquecimento da proposta de criação do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas. Na sequência, a AGT ouviu os representantes de empresas que atuam no ramo da consultoria. O IRPC, Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, está fundamentado na redução da complexidade técnica e unificação dos procedimentos declarativos. A consulta pública está disponível desde dezembro de 2023 e tem término previsto para esta quarta-feira, 31 de janeiro. Na sequência do programa de auscultação aos parceiros, a Administração-Geral Tributária recolheu as contribuições de 3 consultoras que atuam no mercado da fiscalidade em Angola, tendo em vista o enriquecimento do documento. O facto de haver rendimentos que estavam distribuídos por diferentes impostos, por IAC, o Imposto Predial, etc., criava muitas dúvidas, criava incertezas, criava diferentes ângulos de interpretação e, portanto, o facto de isto ter sido tudo integrado num único imposto veio clarificar e trazer muita segurança jurídica e eu acho que, na minha opinião, este é o ponto mais relevante desta reforma que está a ser discutida. Luís Andrade, da consultora PwC, considera que a proposta podia ser mais ousada quanto à internacionalização das empresas angolanas. Parece-nos que esta reforma poderia ser um bocadinho mais ambiciosa no incentivo à internacionalização das empresas angolanas. Ou seja, foi acomodado uma série de incentivos fiscais que têm a ver com uma série de operações realizadas no mercado doméstico, que têm a ver com, por exemplo, a eliminação de dupla tributação de dividendos distribuídos entre empresas angolanas, mas este incentivo, este benefício não foi alargado a empresas ou subsidiárias fora do território nacional. A reforma do sistema de tributação das entidades coletivas é uma das mais importantes no âmbito da modernização do sistema tributário nacional. Por parte das consultoras Ernst Young e Deloitte Angola, a expectativa é que o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas contribua para a atração de investimentos para o mercado nacional. Os investidores não gostam de surpresas, sejam elas particularmente as más, mas também nem sequer as boas, não é? Gostam de estabilidade e gostam de olhar para um código tributário que seja claro para ambas as partes. Foram adotadas aqui um conjunto de medidas que estão em linha com aquilo que são as melhores práticas internacionais e que poderão ser um fator importante ao nível da atratividade de investimento e até promoção aqui da riqueza que é gerada em Angola. Por outro lado,
existe aqui também um esforço na simplificação daquilo que são o cumprimento das obrigações tributárias. Com foco na implementação de um sistema de tributação de rendimentos mais simples e moderno, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas é destinado às entidades dotadas de personalidade jurídica que exercem atividade comercial e industrial a título principal, assim como abrange as entidades sem personalidade jurídica que praticam de forma esporádica ou a título acessório atos de comércio, como é o caso dos condomínios e associações sem personalidade jurídica. E a população reage às novas medidas do Banco Nacional de Angola ligadas à modernização do sistema de pagamentos. Alguns munícipes ainda se queixam da eficiência dos serviços de transferência interbancária via multicaixa, sobretudo nos fins de semana. Eu queria ver melhorado, quando normalmente nós temos uma transferência de bancos diferentes, aquela demora, Então eu gostaria de ver uma transferência, por exemplo, de BPC para o Banco BAI, o máximo um dia. Normalmente eu já recebi vezes que fez 3, 4, 5 dias e é complicado. Há 16 dias que o Banco Nacional de Angola anunciou a sua mais recente solução que visa dar resposta a essa preocupação levantada por esse cidadão que vimos há instantes. Em colaboração com a empresa interbancária de serviços EMIS e os bancos comerciais, o BNA anunciou o lançamento de um inovador serviço de modernização do sistema de pagamentos de Angola, oferecendo aos utilizadores a capacidade de realizar transações financeiras a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo fins de semana e feriados. Lançado a 13 de janeiro de 2024, a nova solução permite que os novos beneficiários de transferências realizadas às sextas-feiras e sábado de manhã, através de balcões e canais remotos como mobile e internet banking, terão os valores refletidos nas suas contas bancárias já no sábado. Procuramos entender, no entanto, se a mais recente medida já se reflete na vida do cidadão. A transferência que dizem que vai 24 horas ou menos do que isso, ainda não sei sentir. Aconteceu comigo isso na sexta-feira. Me fazer uma transferência bancária do BAI para o BFA à tardinha, mas no sábado não foi sentir os valores, nem no domingo. E hoje estou aqui nessa hora mesmo para poder ver se hoje vou poder ter qualquer coisa. Fizeram-me uma transferência no sábado, isso só restabeleceu numa segunda-feira, horas 10, 11 horas. Mas segundo os bancos, disseram que quando faz uma transferência no final de semana, no dia seguinte já está disponível. Por outro lado, e no que diz respeito aos questionamentos à volta do funcionamento do sistema financeiro angolano, os cidadãos ainda levantam como preocupação a falta de caixas automáticas e a constante falta de sistema no interior dos bancos. Eu acabo de sair agora do banco, e cheguei cedo, lá para as 9 horas e tinha sistema, mas depois o sistema caiu e os clientes tiveram que sair. Eu acho que o funcionamento tem que melhorar, tem que ver mais desse lado. Eu gostaria, da minha parte, que o governo, pelo menos, poderia muito bem, pôr mais ATMs em cada município. Por exemplo, muitos municípios do município de Cacoaco, de Viana, às vezes ocorrem muito passar de Luanda e os ATMs ficam muito cheios. Quando nos multicaixas há muita gente, há muita aderência da população, o que acontece? Também os marginais aproveitam também, estar também dentro desta mesma enchente para poder depois aproveitar, fazer aquilo que ele tem feito. De acordo com a nota publicada pelo Banco Nacional de Angola, a mais recente medida visa promover a modernização dos serviços financeiros e fortalecer o ecossistema de pagamentos digitais no país. Falamos a seguir de ensino especial. Luambo chegam más notícias sobre a única escola que funciona na região, que não resistiu ao impacto da chuva que se faz sentir. A escola existe há 13 anos, recebe formandos dos 11 municípios da província e está agora sem condições para continuar a prestar o seu serviço com normalidade. Neste momento, a infraestrutura escolar enfrenta vários problemas, com menos 2 salas de aula das 8 disponíveis. Estamos com dificuldades de 2 turmas, elas estão a desabar
E é muito constrangedor, porque pegamos nestes alunos, tivemos que juntá-los e está muito difícil. As casas de banho não estão adaptadas para um aluno, principalmente cadeirante. O complexo escolar é uma adaptação para o ensino especial na província, com poucas condições de trabalho para os profissionais da educação. Máquinas até temos, só máquinas Braille. Vai apenas faltar a manutenção e os técnicos praticamente estão todos em Luanda, temos técnicos em Luanda. E as folhas mesmo também do Braille está muito difícil para os nossos alunos, é uma folha específica. Também em caso de transporte, temos encontrado muitas dificuldades porque os alunos praticamente que ficam aqui todo dia, principalmente alunos com deficiência visual, nós encontramos muita dificuldade porque os pais às vezes esquecem essas crianças aqui. O estado avançado de degradação da instituição de ensino levou o diretor da educação a constatar a situação. O responsável garante que em 60 dias haverá uma intervenção para a cobertura das salas. Temos chuvas diárias e algumas salas têm problemas sérios de infiltração. Faz com que no período de aulas, se estiver a chover, não é possível os alunos ficarem nas salas de aula. Estamos a encetar contactos para termos esta folga orçamental e poder intervir no teto. Acreditamos que nos próximos 60 dias o problema do teto dessa escola poderá ficar solucionado. Inaugurada no dia 4 de abril de 2010, este complexo escolar é a única instituição de ensino a nível da província do Ambo que atende crianças e adultos com necessidades especiais de ensino. Curiosamente, a mesma não tem um orçamento para suprir as diferentes necessidades que a instituição vive, dependendo de comparticipações dos pais e encarregados de educação. Se encontramos numa dificuldade muito elevada, sendo uma única escola especial aqui na cidade do Ambo. Há encarregados que nesse momento têm filho especial. Devido às dificuldades, eles preferem isolar os seus filhos dentro de casa. As condições da nossa escola é mesmo precária para os nossos filhos, porque, por exemplo, a minha filha precisa de tudo. Para ir na casa de banho você tem que lhe mover, está com 10 anos, mas você tem que fazer tudo por ela. E as condições da escola não facilitam mesmo para nossos filhos. Quanto é que vocês pagam com participação aqui? 4.000 kwanza, sim, anual. Há de facto um projeto muito bem elaborado para a ampliação, ou seja, a reabilitação deste edifício existente e a construção de um novo edifício. De facto, com a ampliação da escola vamos poder melhor servir os pais encarregados de educação, porque percebemos que determinados alunos precisam não só do cuidado do professor quando estão aqui na escola, mas do seu acompanhante. E termina aqui a edição de Girassol Jornal desta segunda-feira, a primeira da semana. É sempre um prazer contar consigo. O jornal regressa amanhã, mesma hora, 19h45. A todos, continuação de boa noite. Boa noite.